Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 67 do mangá Tonikaku Kawaii. No capítulo passado nós vimos que o Nasa e a Tsukasa tiveram a ideia de se vestir iguaizinhos, né, comprar pijamas iguais. E nós vemos o Nasa ali aproveitando, né, usando da malandragem ali para poder sentir o tecido, da textura ali do tecido do pijama da Tsukasa. Mas antes de eu continuar aqui, ó, já vai deixando seu like, se inscrever no canal, vocês vão estar ajudando pra cá no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, sites, Facebook, Instagram, então me segue lá, tá bom? Então sem mais enrolação, para esse vídeo. Esse capítulo começa com o Nasa mostrando a carteira dele de motorista pra Tsukasa. A Tsukasa fica super impressionada e acaba parabenizando o seu marido, né, por ter conseguido tirar a carteira de motorista. Na página seguinte nós vemos o Nasa se espreguiçando e dizendo que foi bastante complicado, né, tirar a carteira de motorista. Ele então começa a encher, né, o seu ego, né, inflar o seu ego, e diz que depois que ele terminou ele percebeu que ele passou em todos os testes de primeira e que isso é esperado dele, né, e que ele é muito incrível. A Kaname acaba elogiando, né, o Nasa, dizendo que ele é muito bom e que ele conseguiu tirar a carteira bem rápido. O Nasa então acaba dando aquela risadinha e acaba agradecendo a Kaname e diz que ele está bastante feliz. A Kaname então vira pro Nasa e diz que já que ele tirou a sua carteira, o próximo passo é comprar um carro. O Nasa então acaba confirmando e dizendo que vai demorar um pouquinho, né, para eles entregarem o carro e que ele também precisa arrumar um lugar para poder estacioná-lo, né, possamos dizer, uma garagem. O Nasa então continua dizendo, né, que já que ele tirou a carteira, ele quer levar a Tsukasa para algum lugar logo e também ele quer dirigir logo, porque se ele ficar muito tempo sem dirigir, ele vai acabar esquecendo tudo que aprendeu. A Tsukasa então fica um pouquinho preocupada e diz que isso seria um problemão. O Nasa então tem uma brilhante ideia de alugar um carro e acaba convidando a sua esposa para poder sair em um encontro. A Tsukasa fica toda coradinha e diz que vai criar expectativa e acaba perguntando se o Nasa tem certeza que quer que ela seja a primeira a andar de carro com ele. O Nasa então acaba colocando um sorrisão no seu rosto e acaba dizendo que sim. Eles dois então vão numa concessionária e a Tsukasa acaba vendo um carro bem pequeno, né, e acaba achando muito fofo. O Nasa então acaba concordando e ele diz que se fosse um carro grande, a largura do carro iria deixar ele bastante complicado. A Tsukasa já fica um pouquinho preocupada, né, e diz que o Nasa já começou a falar frases que deixam ela nervosa. O Nasa então acaba fechando seus olhos e diz que na verdade, depois que ele tirou a carteira, ele começou a pensar que para tirar a carteira de motorista é muito fácil e que ele não tem muita confiança em si mesmo, por mais que ele passou nos exames de primeira e que ele só andou na rodovia algumas vezes e que para prevenir ele acabou decorando todas as regras de trânsito, mas que mesmo assim ele não tem muita certeza na aplicação. A Tsukasa então fica nervosa e acaba dizendo que ela já tá ficando mais nervosa ainda. Ela então vira pro Nasa e diz que eles vão apenas se concentrar em dirigir de modo seguro. O Nasa, bastante animado, acaba entrando dentro do carro, né, segurando no volante e dizendo que vamos partir, né, vamos andar de carro. Ele então acaba pensando um pouquinho e diz que esqueceu de ajustar o retrovisor. Isso deixa a Tsukasa mais nervosa ainda. O Nasa então vira pra Tsukasa e diz que ele não deveria falar isso, mas que é a primeira vez que ele está dirigindo sem um instrutor, e nós vemos pelo rosto do Nasa que ele está bastante preocupado. A Tsukasa então tenta apoiar o seu maridão, né, e diz que vai ficar tudo bem e que ela acha que dirige muito melhor do que esses instrutores. Isso acaba animando o Nasa mais ainda, né, e ele acaba gritando, né, vamos partir! Só que ele acaba esquecendo de ligar o carro e a Tsukasa fica mais preocupada ainda. O Nasa então acaba ligando o carro novamente, né? E eles começam a dar um rolezinho pela cidade. A Tsukasa fica toda feliz, né? E diz que eles estavam preocupados à toa e que está tudo indo muito bem. Ela então acaba chamando o Nasa, né? E percebe que o Nasa tá muito concentrado. Ela então acaba chamando ele de novo e ele acaba tomando um baita susto e diz que estava tão concentrado em dirigir que não teve tempo nem para poder responder. A Tsukasa então vira pro Nasa e diz que está tudo bem ficar quieto, né, já que ele está se concentrando em dirigir. Ela então acaba pegando o celular e diz que os carros de hoje em dia são bastante modernos e que tem conexão sem fios para poder colocar música, né? No caso,
carros via Bluetooth, e pergunta pro Nasa o que ele acha em colocar uma musiquinha. O Nasa fica super desesperado e diz que é melhor não, porque se uma música começar a tocar, ele não vai conseguir se concentrar em dirigir. A Tsukasa fica bastante espantada e diz que a concentração dele tá nesse nível. A Tsukasa então acaba dizendo que vai ficar bem quietinha e o Nasa acaba agradecendo. Ela então vira pro Nasa e pergunta, né, pra onde eles estão indo. O Nasa então acaba respondendo, dizendo que ele colocou no navegador, né, do carro, no caso do GPS, para eles poderem ir para um lugar aonde tem vista para o mar, mas que ele não consegue dirigir e olhar para o navegador ao mesmo tempo. A Tsukasa fica suando frio e diz que ela está ficando cada vez mais nervosa. A Tsukasa então sugere, né, para ela poder ficar olhando para o navegador e dizer para onde o Nasa tem que ir. O Nasa então acaba dizendo que se eles ficarem conversando, ele vai perder a concentração. A Tsukasa vê que não tem saída e acaba falando pro Nasa dirigir para onde ele quiser ir. Na cena seguinte, nós vemos que eles chegaram em uma praia, né, num estacionamento perto de uma praia, e nós vemos a Tsukasa dando uma bebida para o Nasa, né? O Nasa acaba agradecendo ela e dizendo que levou bastante tempo, mas eles conseguiram chegar no mar. O Nasa então acaba se desculpando com a Tsukasa e diz que foi uma experiência horrível. A Tsukasa dá uma risadinha e diz que não tem problema nenhum, e que além disso, ver o Nasa dirigindo, né, foi bastante divertido. O Nasa então pergunta se isso é verdade, e ela acaba confirmando, dizendo que sim, e que mesmo que o Nasa não tenha ido muito bem, ele se esforçou bastante por ela, e que não tem como ela não ficar feliz com isso. Eles dois então começam, né, a admirar o mar, né, o Nasa falando que o mar é muito lindo, e a Tsukasa confirmando. O Nasa então acaba dizendo que não tem como ser o mar do lugar onde ele tinha colocado no GPS. A Tsukasa então acaba dizendo que é verdade, né, já que eles conseguem olhar para o horizonte. O Nasa então acaba perguntando, né, o que estará do outro lado, se seria a América. A Tsukasa então acaba dando um sorrisinho e dizendo que talvez, e que acredita que tem um país enorme lá do outro lado, que pode realmente ser a América. A Tsukasa então acaba dando um beijinho no rosto do seu marido e diz que ela está muito feliz de poder ver o mar junto com o seu marido. O Nasa então acaba dizendo que ele também está muito feliz e acaba dizendo que é a primeira vez que ele dirige à noite e se pergunta se ele vai conseguir chegar em casa. A Tsukasa então acaba dando força ali, né? Força, Nasa! Apoiando o seu marido. E nós vemos que levou 2 horas para eles poderem chegarem em casa de novo. E o capítulo termina assim, né? Com o Nasa demorando 2 horas para poder chegar em casa, né? Já que era a primeira vez que ele estava dirigindo, né? E galera, eu achei muito, mas muito fofinho mesmo esse capítulo. Não teve nada ali abrasante ali, né? O Nasa pegando pra lá e pra cá. Não teve nada disso, mas foi um capítulo muito, mas muito fofo, né? Ver o relacionamento deles dois, ver o diálogo deles ali no seu dia a dia, né? A Tsukasa preocupada com seu maridão, ele também super preocupado, em vez dele passar confiança pra sua esposa, não, ele tava passando várias dúvidas ali, né? Mas mesmo assim a Tsukasa tava apoiando o Nasa, né? Tava do lado dele. Eu acho esse tipo de coisa bastante fofinho. Vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí, vocês vão estar ajudando bastante. Já é? Tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos. Fui!